uma querida, né? Todos nós somos queridos mesmo. Boa noite a todos. Aqui, isso aí. Sandrinha querida demais aí, ó. Tanta gente querida. Bom, vamos ver, né, quais os desafios da alma. Será que nós temos desafios ou já fomos desafiados em alguma coisa, em algum momento? Com certeza, planeta de provas e expiações. Já sabe, né? Planeta de provas e expiações. Constantemente nós somos testados em algum assunto, em alguma matéria. Mas a matéria de hoje, sem dúvida, o maior desafio da criatura humana é o autoencontro consigo mesmo, o autodescobrimento. Todos nós sabemos que somos espíritos eternos, indestrutíveis. Fomos criados para a perfeição. O único determinismo da criatura humana é ser feliz e evoluir. Mas para isso, a chegar a esse ponto da perfeição, para a perfeição, os desafios terão que ser vencidos. E nada mais, nada menos do que o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição do nosso Mestre Jesus. É esse método do amor que ele nos ensinou, aonde podemos transitar diante dos desafios e sairmos vitoriosos de toda a programação que teremos que enfrentar. E aqui são os livros que nós estudamos para preparar esse trabalho desta noite, né? Livro dos Espíritos, Allan Kardec, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, do Leon Denis, e o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também. Sempre a codificação nos oferece esse leque da possibilidade para o entendimento acerca do ser imortal. Muitas obras que compõem e que retratam, traz também elucidações acerca do assunto, mas sem dúvida nenhuma, esse roteiro seguro, esse GPS eficaz que nós vamos apresentar hoje como uma metodologia de ensino possível de ser vivenciada, que é a metodologia do amor trazida por Jesus. Imbatível amor que ele vai trazendo aos nossos corações, construindo pontes, destruindo as nossas imperfeições, que nós vamos ver que são esses elementos que nos atrapalham. E se não soubermos travar esse momento, principalmente agora que estamos vivendo, fazendo essa transição planetária, adentrando o mundo de regeneração, ao ser desafiado, o ser fica como que paralisado diante desses desafios. Desafetos, egoísmo, inveja, maledicência e tantos outros atavismos que nos impedem o crescimento da nossa alma. Mas a primeira questão que vai nortear o nosso estudo é a questão 134 do Livro dos Espíritos. O que é a alma? Nesse questionamento, Kardec, esse diálogo parece sucinto e básico, mas ele traz uma profundeza dentro dessa análise que nós vamos investigar a nós mesmos acerca do que é a alma. O que somos nós? Nós somos espíritos eternos, indestrutíveis. Encarnados, nós somos alma. Então, ele responde, os espíritos respondem a Kardec, um espírito encarnado. Mas ainda, continuando esse diálogo, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, a inteligência do universo. E aí a continuação desse diálogo também retrata nós desta forma. As almas e os espíritos são, pois, identificamente, não estou dando para ler aqui, não estou conseguindo, a mesma coisa. Faltou o monitor, Walter, vamos consertar. Brincadeirinha, Walter. Ele diz que sim, é a mesma coisa, sim. As almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, que reveste temporariamente o envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Ou seja, estamos mergulhados na matéria, no corpo físico, para evoluir, para crescer, para sermos felizes. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus e é os ensinos da codificação que nos apontam isso. Por que muitos de nós sofremos?
Porque muitos de nós estamos, nesse exato momento, vivendo uma infelicidade. Então, se a evolução é essa a finalidade da alma, de crescer e evoluir, e porque nesse exato momento, o que estamos vivendo torna-se tudo um caos diante do que eu busco e quero, que é ser feliz, evoluir e progredir. O que nos falta aqui nesse discernimento, que ao estarmos dentro da matéria, vivendo todo esse processo de autotransformação, que é um desafio estar encarnado nesse mundo do aqui e agora. Nessa proposta, Kardec nos traz ainda, que é o complemento do que os Espíritos nos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai dizer neste capítulo da perfeição: sede, pois, vós outros, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele reafirma nesse sede, que é o verbo que está na proporção da continuação, que ainda não é perfeito. Nós estamos no caminho para essa perfeição. E quais serão esses desafios que eu tenho que vencer para crescer, para evoluir e para ser feliz? Ele nos aponta um roteiro desse caminho de felicidade. Mas como saber que eu estou no caminho da felicidade? E quais são esses caminhos que apontam que eu serei feliz no meu destino final ao desencarnar? Se encarnando eu encontro o desafio de mim mesmo, de me autoconhecer. Ou seja, deixando o velho homem, deixando os seus atavismos, seu apego à matéria, e trabalhando e vivenciando como ser imortal, espírito que somos, porque ao deixar toda essa parte indumentária carnal aqui na Terra, o espírito retorna ao mundo espiritual com o seu corpo espiritual. E o que nós levaremos? Por isso, todas as bases do Evangelho de Jesus, dentro da perfeição, é dentro do aspecto moral e espiritual do ser. Por isso que a metodologia do amor, que é a metodologia que Jesus veio pregando, ensinando a todos nós, que é o caminho mais curto para chegar à perfeição, é o amor. E muitas vezes o que nós fazemos, damos volta na montanha, né? Para depois, mais tarde, deixando ainda para amanhã. Nesse aspecto entra o desafio maior da criatura, que é a compreensão da necessidade de mudar. E a gente vai ver que nesse caminho para a perfeição, se a criatura não quiser, nada acontece. O outro pode desejar, pode convidar, pode proporcionar, mas somente a criatura tem essa responsabilidade consigo mesmo de fazer as reais e necessárias mudanças da sua vida. E o primeiro passo é saber aonde nós queremos mudar, aonde não está bom para fazer as mudanças. Porque não basta só simplesmente saber, sem aprofundar uma sonda de investigação das suas reais necessidades, aonde nós temos que mudar. Ninguém muda sem saber para onde ou como fazer. Se eu não sinto, se eu não percebo que tem algo em mim que não está bom, como é que eu vou mudar? Então, eu preciso me autoconhecer. Conhecendo essas reais necessidades, eu vou trabalhar na peça fundamental dessa mudança. E aí é que entra o Evangelho segundo o Espiritismo a dizer para nós que é esse desafio vivenciar os ensinos de Jesus. Porque a base é o amor, a construção é o amor. A base do perdão, do autoconhecimento, da caridade, de todas essas virtudes que ele veio nos ensinando a despertar através de uma consciência. E aí ele fala que é um desafio. Por quê? Que em cada etapa supera um óbice e cresce, ampliando a capacidade de identificação com a vida, mediante esforço pessoal para vencer as imperfeições como orgulho, egoísmo, ódio, os vícios físicos e morais. Aonde é que nós nos encaixamos? Aonde é que nós nos detemos e ficamos muitas vezes estagnados, parados, sem conseguir mover para lado nenhum? O Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta também que o orgulho, essa chaga da humanidade, aonde todos nós estamos detidos em alguns momentos, e a maior parte das vezes que nos impede de fazermos essa autoanálise de nós mesmos. Ou seja, o esforço pessoal é fundamental quando esses desafios chegam até nós. O desafio de perdoar, o desafio de amar,
o desafio de construir esperança, o desafio de construir, dar sustentação aos sentimentos nobres que todos nós possuímos, que é a centelha divina, a centelha do amor. Nós possuímos essa centelha em nós, em germe a ser desenvolvida. Todas as potencialidades da criatura humana já existem dentro de nós quando Deus, nosso Pai, nos criou. Ele deixou a sua marca ali do amor para ser desenvolvida por nós. Então, quando nós estamos no processo de ódio, processo dos vícios físicos e morais, ou situações que nos impedem, muitas vezes, dentro desse esforço pessoal, que ele é intransferível, ele é particular, ele é ímpar de cada um de nós. Se eu não movo por mim mesmo e não me encontro nesse campo de trabalho, de serviço, do labor individual, nesse sentido que eu construo a minha felicidade, então eu aplico aquilo que é essencial para ser feliz. E não porque me disseram. Então, esse esforço não pode simplesmente vir somente de um conjunto ou da coletividade, que nesse aspecto contribui. Mas, se ele é pessoal, ele passa a ser individual e fundamental. Porque muitos querem, mas nem todos conseguem fazer essa movimentação. Nesse aspecto, ele vai dizer para nós que essa identificação com a nossa vida ela é muito importante. Porque à medida que eu aplico esse esforço pessoal, a persistência, a perseverança nesse ideal dessa construção, eu me fortaleço. Eu me identifico com a programação de vida que eu quero para mim. Então, é importante colocarmos ali o nosso esforço pessoal, a nossa fé divina, a nossa fé própria, porque isso tudo soma forças, o nosso conhecimento para alcançar e fazermos a mudança do homem velho, de todos os atavismos que nós trazemos, né, para poder fazer essa mudança e sermos felizes. Mais adiante, ele coloca aqui para nós que em uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Porque é como tirar, muitas vezes, né, o sal do próprio alimento. E, às vezes, nós vamos comer uma comida tão bem preparada, e para aqueles que gostam de um pouquinho do sal, né, que não faz muito bem, mas à medida que a gente sente que está insosso, ai, não está muito bom. Então, esse ponto, esse sabor na preparação dos alimentos, que é tão importante, para a nossa vida também é importante. Dá esse colorido, dá esse sabor, porque somos nós que vamos estar vivendo. Não se vive para o outro, mas com o outro. Essa comunhão desse conjunto forma a beleza desse colorido de que nós queremos viver dentro da coletividade, estando bem conosco mesmo e com o outro. Se eu não estiver bem, eu posso estar dentro de uma multidão e me sentir uma pessoa totalmente infeliz. E nós sabemos que isso é possível, né? Então, é um desafio, né, tirar todas essas barreiras. E o Evangelho vai dizer para nós que temos que realizar e fazer esse trabalho junto com ele. E ele trouxe um método simples, eficaz, esse imbatível, esse amor que constrói a cada dia, a cada minuto. E para vencer os desafios dos desafetos do passado, do hoje, nós temos que lançar mão desse método que é o amor trazido por Jesus. Não aquele amor dentro da comunhão do ser um com o outro, dentro do aspecto afetivo, né, do matrimônio, das amizades. Esse amor é um amor maior, sublime, que é o amor do Cristo, que é o amor que não julga, é o amor não preconceito, é o amor não violência, é o amor aonde a doçura impregnada de luz e de esperança abre portas para o diálogo. Esse é o método que ele usava, o amor. Então, quando nós buscamos dentro do Evangelho esses ensinos, diante de uma situação que nós estamos vivendo, e agindo com esse, em particular, com esse método, com o amor, tudo se torna possível de se realizar. Basta a criatura ter a boa vontade. Basta termos esperança no amanhã, basta termos esperança em nós mesmos e acreditar em Deus. Aumenta-se a fé, avoluma, robustece em nós uma força que muitas vezes nós desconhecemos, da onde nós trazemos
tanta força de resistência moral e espiritual para dar sustentação no momento onde nós recebemos um não, no momento que somos traídos, no momento que somos infelizes, no momento que estamos atravessando um diagnóstico muito difícil dentro das doenças. E nós olhamos que Jesus, com ele, nós podemos ir mais além e um pouco mais. Então, nesse aspecto, ele nos fortalece. Nesse aspecto que nós buscamos conviver com ele diariamente, nos fortalecendo. Não somente naqueles dias de chuva, onde nós temos que lançar a mão dos recursos para não sair molhado, ou seja, para não chorar, aonde a dor está extrema. Já temos que fazer um trabalho de prevenção tão necessária nos dias de hoje. Hoje tem trabalhos de prevenção contra o câncer, prevenção contra a gripe, prevenção contra isso, artrite, tudo. Tanta coisa se pode prevenir. E contra a alma, esses desafios que ela sofre, como é que se previne o sofrimento de uma criatura? O amor, o Evangelho do Cristo. É um trabalho de prevenção diária que todos nós devemos fazer. E para isso ele vai dizer, são poucas vezes a sombra elege o prazer ao invés do dever, gerando conflitos e vinculando a viciações de que passa a depender quando poderia avançar mediante recursos menos penosos. E muitas vezes é o que acontece. Por isso que diante do desafio que nós estamos atravessando, seja ele material, moral ou espiritual, se a metodologia desse amor, se as balizas, né, que estão apontando esses recursos, e nós vamos ver mais tarde que o Evangelho no lar, a boa leitura, o estudo, todos os recursos que é oferecido dentro da casa espírita constitui um pilar de fortalecimento para a criatura humana, para poder, nesses momentos onde a sombra, que é as nossas imperfeições morais, ela tem a tendência de sobressair, desafiando a criatura diante de circunstâncias, coisas e pessoas, até de nós mesmos. Tem dias que, se nós pudéssemos, muitos já chegam a dizer, eu nem me olharia no espelho, de tanta dor, de tanto sofrimento. Ou, muitas vezes, diante da agressividade, diante do pânico, diante dos momentos de intempéries que estamos vivendo, né? Então, poucas vezes essa sombra elege o prazer ao invés do dever. Porque enquanto a obrigação demanda, já fala o nome, obrigações, o dever vem antes implicando no fator moral do cumprimento daquela tarefa, daquele exercício. Já não passa a ser a obrigação a criatura sentir-se obrigada a fazer, porque está todo mundo fazendo, porque se eu não fizer, eu vou ficar mal na fita com todo mundo. E aí a gente passa a imitar o outro. A gente passa a viver a vida do outro. Mas o dever, nesse aspecto, ela vem sobrepondo uma responsabilidade dentro do trabalho. Esse é o desafio, a responsabilidade, o compromisso da mudança diante das dificuldades que serão vencidas, com certeza, se trabalharmos direitinho, com eficácia, com persistência, perseverança, com amor, com afinco e dedicação aos propósitos morais e espirituais do Evangelho, venceremos as sombras, porque elas fazem parte, ela é o desafio da criatura humana. Então, aqui nesse aspecto, né, quando poderia, né, avançar diante desses recursos penosos. E aí nós não recuamos, porque se o amor vem trazendo uma estrutura de força, de coragem, como recuar diante de tanta beleza, de tanta força oferecida por Jesus? Né? E aí, Jesus compreendeu essa dificuldade. É o nosso mestre. Ele nos conhece profundamente. Né? Jesus compreendeu essa dificuldade inerente ao estágio de desenvolvimento de todos nós. Quanto dissertava sobre a necessidade do amor em relação aos adversários, propôs enfaticamente a necessidade da perfeição. Aqui está a parte fundamental para a compreensão do que nós estamos buscando, que é o desafio da convivência, porque conviver não é fácil. Não é fácil. Então, nesse aspecto, ele fala aqui para nós que nesse estágio do desenvolvimento de todos nós, é importante se autoperceber. Somos seres individuais. Mas precisamos manter dentro da estrutura familiar,
dentro da sociedade. E como todo, nós sabemos que é necessário, dentro dessa convivência, desenvolver todos os caracteres da perfeição, que é o desafio. O homem de bem que está no Evangelho, exemplificado para todos nós através dos ensinos de Jesus. O homem de bem. Então, para isso, é importante percebermos que saímos, né? O Pai nos criou simples e ignorante. Então, tudo que eu represento, essa construção, é da minha autoria. É o meu livro da vida. Mas Jesus, ele compreendeu as nossas deficiências. Ele nos aguarda com paciência e com amor. Pois a metodologia usada por ele para essa compreensão é o amor, que sabe aguardar, que sabe esperar, mas no trabalho. Então, se o Pai trabalha até agora, e qual será o nosso papel diante disso? Não é cruzar os braços. Que se viver em família é um desafio, que se acorda e se vive todo dia. Esposo, né? A esposa, os filhos, toda a parentela, conviver com os diferentes é um desafio, porque cada ser, um é diferente do outro. Como compreender e amar? E nós vamos ver que não existe a família perfeita. Nós estamos em construção. O Evangelho diz, sede perfeitos. Nós vamos chegar lá um dia a essa perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Somente Jesus é perfeito. Então, nesse aspecto, ele soube muito bem compreender as nossas falhas, as nossas deficiências, sem julgar. Sem perguntar até quando nós estamos brigando, em conflitos, até quando vai permanecer dessa forma, imperfeito. Pelo contrário, ele nos aguarda amando, aplicando essa metodologia, insistindo e persistindo conosco. O convite que se renova através das reencarnações, através do movimento que a vida faz, do amigo, do pai, do filho, através hoje de toda a mídia, o convite realizado por Jesus. Eu vos aguardo, eu vos amo. Então, nesse aspecto, nós temos aí a certeza dessa segurança que nos aguarda para poder vencer esses desafios que a vida nos propõe. E ao vencê-los, nós sairemos mais fortes, mais confiantes. Para por aí? Não. O desafio continua, porque o espírito ainda não alcançou a perfeição. E aí ele vai. E um dos maiores desafios é o amor ao próximo. O amor ao próximo pode ser definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporte os atritos e os conflitos típicos de cada qual. Somente quem ama ou que está no processo, matriculado na metodologia do amor do Evangelho do Cristo, encontra essa resistência moral tão importante para fazer um trabalho de autoaceitação a si mesmo e ao próximo, sem nenhum interesse a não ser a felicidade do outro. E aqui é esse desafio. O próximo é o nosso espelho. O próximo é o desafio maior da criatura humana. Seja dentro da parentela familiar, seja fora, seja amigo. E aqui ele vai antes, no slide anterior, ele vai mais além. E aos inimigos também. Então, vamos amar não somente os amigos, mas aos inimigos também. Ou seja, todos nós estamos juntos. Estamos juntos. Essa é a proposta de Jesus. E aí ele fala que o amor libera aquele que o cultiva. Por essa razão, o mal dos maus não mata a vítima ou algoz, deixando-a em tranquilidade. Porque esse método que Jesus trouxe para nós é fantástico, né? Porque ele nos dá todo esse cabedal de entendimento e, ao realizar, não ficamos vinculados ao mal. Pelo contrário, todos nós iremos nos libertando ao seu tempo. O que não ocorre quando o ressentimento, o desejo de revide, a amargura se instala, que passa a ser outra situação. Aí é um desafio maior. A alma adoeceu.
E quando a alma chega nesse estágio aqui de dor e de sofrimento, temos que tratá-la de uma forma mais carinhosa ainda, né? Porque, de alguma forma, a pessoa passa a depender das vibrações maléficas do seu perseguidor. É um desafio. Porque nesse momento onde a alma sofre todos esses embates aí, ela permanece estagnada, dependendo das vibrações, das energias que irão produzir um efeito tremendo sobre ela. Mas ao se libertar através do amor, se libertando através do perdão, cultivando sentimentos nobres, iremos tirando todos esses vínculos do passado, do presente, para sermos felizes em um futuro tão próximo que pode ser até amanhã. Então, nesse aspecto, o amor libera aquele que o cultiva, pois estamos impregnados, estamos cheios desse amor que é capaz de suportar, muitas vezes, uma ofensa. E a pessoa fala, não doeu, parece até que nós estamos anestesiados. A pessoa pisou no pé e a pessoa sorri e passa. Temos coisas que, às vezes, não vale a pena ficar renitente e só lembrando e revivendo o que aconteceu. A página do livro precisa ser mudada, passada. E o cristão, dentro desse processo, não se detém nas mágoas, sofrimento e ressentimento. São trabalhadas, isso sim, com amor, com perdão, com sentimentos nobres que irão suavizando os traços da dor e do sofrimento e nós iremos vencendo um a um. Porque se fosse assim, Jesus, o maior exemplo para todos nós. Então, qual seria esse grande desafio que nos propõe a estudar nesse instante o Evangelho segundo o Espiritismo? Desenvolver os sentimentos nos quais se fazem necessário a paciência, a compaixão, a caridade e o sentimento solidário. Olha que importante. Se nós estamos em um campo de serviço de trabalho com o amigo, com o próximo, se o desafio nesse instante, nós temos que manter a paciência e a compaixão, que diante de determinadas pessoas e coisas não tem muitas vezes o que fazer. Nós temos que ter paciência e saber aguardar, né? Então, é um grande desafio, porque muito, principalmente nos dias de hoje, a criatura humana não tem a paciência de aguardar. Nós temos visto nisso muito exemplificado na mídia, na sociedade, pessoas que perdem a paciência com um piscar de olhos, né? Sim, perde o autocontrole, compaixão zero. Então, o Evangelho, essa metodologia de Jesus, é para trabalharmos a paciência, a compaixão para com o nosso próximo, a caridade e termos um sentimento solidário. É tão importante, né? Isso é o fortalecimento da alma para poder vencer os desafios de si mesmo, de tornar um ser melhor amanhã. Nós viemos a esse planeta para sofrer as transformações de que nós precisamos, do espírito, não da matéria. Porque as criaturas podem, muitas vezes, inverter esse papel. É o desafio do lado exterior, do lado externo do nosso ser. Não, é interno. Mudar a nossa índole, as nossas más tendências. Então, é desafio mesmo que constitui uma necessidade, uma urgência de cada um de nós, porque sabe aonde precisa mudar. E viver o Evangelho é um desafio e tanto. E para isso Jesus trouxe a nós, todavia, na sua visão profunda, Jesus sentia as circunstâncias difíceis, porque passam as criaturas. Ele sabe de tudo quanto nós estamos passando. Cada lágrima que é derramada, cada dor sentida no nosso ser, Jesus sabe de tudo. Será que ele não compadece? Ele não tem compaixão? Claro que tem. Então, ele diz assim, e assim mesmo estabeleceu o amor como arma invencível contra o mal e a favor dos maus. Olha que compreensão chegamos. Porque se ele sabe de tudo quanto nós estamos passando, absolutamente tudo ele sabe. Deus nos criou, ele sabe de tudo. E ele estabeleceu que a única arma que temos que trabalhar tudo isso é o amor. Contra nós, contra o mal e a favor dos maus, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lembram quando ele estava lá na cruz?
e que ele, né, naquela fala inesquecível, nos perdoou. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Poderíamos estar lá, né? Detido lá, naquele instante. Será que nós sabíamos o que estávamos fazendo? Como nos dias de hoje, aquele que pratica o mal. Então, ele coloca aqui para nós, que a única arma que nós temos é o amor. É estabelecer o amor como trabalho, como bandeira, como sentimento a burilar e transformar a nós. E assim nós podemos conseguir transformar o outro através do amor. Isso porque o amor é pertinente, é penetrante e altera o comportamento, dosificando quem o exterioriza e aquele que o recebe, já que procede de vibrações saturadas do eu superior. Olha que fantástico. A gente sabe de tudo isso, não é novidade. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo. E o amor é capaz de dosificar, é capaz, né, de exteriorizar tanto aquele que recebe, né, porque são vibrações de alto nível. Quando gerada em um sentimento, em uma mente condizente, mente, né, o ser pensante que sou, o sentimento de amor que tem em mim, isso é energia que cura. É energia que cura. Por isso Cristo diz, tu podes fazer igual ou mais do que eu. Se nós tivermos essa capacidade de gerar a vibração de alto nível, de qualidade, tornamos-nos imbatíveis, podemos auxiliar o outro. Isso é o que acontece na sala do passe, na hora que estamos tomando passe. A energia de amor que sai do passista, a energia que é vibrada em conjunto com o plano superior, que naquele momento potencializa essas energias, oferecida àquele que recebe, confiante. É o link que se forma perfeito para um trabalho salutar e benéfico, a energia do amor. Então, elas estão saturadas dessas vibrações de alto nível de amor do eu superior, Deus nas nossas vidas. E aí, a pergunta que vai concluindo o nosso trabalho, dizendo, na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência, nós sabemos, né? Então, Jesus informou a todos os aprendizes que seria na consciência que se travaria a batalha. Portanto, de natureza intrapsíquica, sem aplausos, sem proteções especiais. Não precisamos disso. Nesse trabalho, em particular, somente a nossa consciência precisamos estar atento, porque essas leis que já estão escritas na nossa consciência, a lei do amor, a lei natural. É a verdade maior que existe, podermos tomar consciência diante do trabalho que nós temos que fazer para conosco e para com o nosso próximo. Diante de um trabalho oferecido na casa espírita, outra instituição, né, que estamos aqui exemplificando, a casa espírita, todo esse trabalho, somente a espiritualidade, somente os espíritos superiores, Deus, Jesus, e eles não o fazem para ser aplaudidos, imagine nós. Então, nesse aspecto, cabe a nós atender a nossa consciência. E os aplausos ficam para outros momentos, em outras situações. Então, por aqui fica para podermos exemplificar. Então, a plenitude, pela autoanálise, começa a avaliar quantos outros indivíduos também se encontram aspirando esse equilíbrio, direcionando para o bem e para a plenitude. Quantos de nós? Nós aspiramos, queremos, né, avaliar em nós a nossa potencialidade, começar a trabalhar, esses desafios vão chegando, porque é o momento onde nós já nos encontramos em capacidade de trabalhar. Senão, não viríamos, o Pai não daria um fardo àquele se não pudéssemos carregar. E à medida que Ele nos dá, é porque nós já temos essa condição, nós já temos condições de assim levar adiante e solucionando os nossos conflitos, os nossos problemas do nosso dia a dia. Mas sem perder as forças, aspirando, né, às vibrações superiores, e somente o trabalho no bem pode potencializar no trabalhador essa condição. Porque muitos querem
E no momento que encontram no desafio, desfalecem porque não têm forças morais e espirituais para travar a batalha. E aí a gente sabe o quanto é importante o trabalho no bem. E a Casa Espírita é um celeiro, né, farto de possibilidade de trabalho. É um campo vasto onde podemos começar estudando e aprendendo e a servindo. E é nesse ponto que nós vamos ver o que o amor ensinado por Jesus fica melhor ainda quando ele é exemplificado. Porque a gente aprende e vai logo para a ação, exemplificar. É nesse momento que nós temos a possibilidade de enriquecer a nós, aplicando em nós a metodologia, mas sem perder a oportunidade do serviço. Que muitos falam assim, deixa eu aprender primeiro, deixa eu... E o serviço, o trabalho é de urgência, é para ontem. Então, constitui uma necessidade de começar a realizar aqui e agora, né? Então, o básico e comum já não lhe bastam. Muitas vezes a gente já começa uma tarefa pequena no trabalho do Evangelho de Jesus e nós já vamos avançando, porque a potencialidade dos desafios vão sendo vencidos, né? Porque aspirando mais e a melhor, respiram uma psicosfera mais sutil, renovadora, desintoxicando-se dos vapores deletérios nos quais estão mergulhados aqueles de consciência do sono, que ainda não se comprazem no prazer físico, nos jogos dos sentidos, nas ilusões que lhe provê a casa mental. Todas essas ilusões, a partir do trabalho no bem, muita coisa disso vai ficando para trás. Quantos de nós já não se permite ou já não se coloca em predisposição às fantasias do ontem, às viciações do ontem, que já não fazem mais parte da programação do dia de hoje? Já ficou para trás. Nós já queremos progredir dentro do caminho da ascensão da luz, trabalhando no bem, trabalhando no amor. E para isso, esse trabalho, ele é diferenciado porque nós estamos aqui brincando. E o trabalho do bem exige a responsabilidade, o comprometimento conosco e com o próximo. E somente quem ama leva com seriedade esses aspectos tão importantes. Então, as sombras, elas vão ficando para trás, vão distanciando da criatura e muitas vezes nós já estávamos lá mergulhados. Porque hoje nós estamos buscando e vivenciando os ensinos de Jesus, vamos saindo das imperfeições, das sombras para a luz, para a plenitude que nos aguarda amanhã, né? E aí é o que ele nos convida a meditar. De toda essa metodologia, de todos os desafios que nós temos passado, que não são poucos. Se fôssemos relatar, cada um aqui teria, né, um livro de desafios que já foram vencidos, que estão sendo vencidos exatamente agora. E aqueles que nós não sabemos que nos aguarda. Mas à medida que nós formos vivenciando o Evangelho, ficará mais leve, tenho certeza. Vamos transpor todos os desafios, porque chegou a Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho, e ele diz assim: sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É uma das afirmações mais lindas e sublimes da certeza que nós temos da mensagem de Jesus, de tantas outras, que nós seremos perfeitos. Que nós temos jeito ainda, viu, minha gente? Na tentativa de buscar-se essa perfeição que todos nós queremos, e vamos alcançar a perfeição moral, já se pode sentir os efeitos salutares no íntimo pela satisfação de se encontrar-se empenhado na autolibertação e na autotransformação da sombra. Essa é o desafio da alma que busca evoluir para o infinito. Sem dor, sem chorar, sem muitas vezes espernear. Muitas vezes é necessário chegar aos extremos, sacudir, sofrer, chorar e lutar. Mas nós vamos nos libertar. Essa é a proposta. E muitos ainda se encontram na convulsão da autotransformação, sentindo literalmente essa dor interna para fazer brilhar a vossa luz. Porque o Cristo afirmou isso, né? Vós sois luzes. Nós temos que acreditar que nós somos luzes, que nascemos para brilhar, para crescer.
E esse é o desafio de todos nós, fazer brilhar a nossa luz. E com Jesus e o seu evangelho, a doutrina espírita é essa oportunidade que chegou a todos nós. Não vamos fugir dos desafios do autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, de buscar os estudos da compreensão através das leituras, do estudo sistematizado. É despertar a alma, sair da ignorância moral e espiritual, fazer um burilamento tão profundo em nós que é capaz de despertar a nossa consciência, retirando nós daquele momento tão atrasado, cristalizado em ideias tão preconceituosas, de ideias tanto cheias de atavismo, de imperfeições, para nos proporcionar a compreensão, para viver uma felicidade de plenitude, de possibilidade que a nossa alma merece nessa nova era, adentrando o mundo de regeneração. Já não temos mais tempo, a maioria de nós. Então, o que nos cabe é aprender e aplicar aquilo que se aprende dentro da vivência, é o aqui e agora, para fazer valer esta encarnação. Esse é o maior desafio, sem dúvida, é estar encarnado. E graças a Deus nós temos a doutrina espírita, porque ela abre e responde tudo quanto a nossa alma anseia por saber de si mesmo para ser feliz. Não é uma beleza, gente? Boa noite a todos.